Amém. Boa noite, você também está nos assistindo. Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21. Amém? Acompanhe na sua Bíblia. Vamos fazer a leitura e meditar na palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Vamos orar. Deus e Pai, nos conduza, Senhor, através do Teu Espírito a toda a verdade. Fala aos nossos corações nessa noite, ensina-nos a Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para aquilo que Tu tens para nós. Que nessa noite sejamos edificados por Ti, abençoados por Ti pela Tua santa palavra. Fica conosco, ó Deus, e opera tremendamente entre nós. Usa-me, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, faça de mim Teu vaso, Teu instrumento para a glória do Teu nome. Assim oramos, gratos a Ti no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. Momento geral só aí, né? Só o meu. Alô, som. Alô, som. Aí, melhorou um pouquinho. Obrigado, Henrique. Amados, aqui esse texto, né? Depois você pode ler com calma. Deus aparece para Abraão. A gente tem aqui nesse texto, né, uma aparição visível, uma teofania. O que é isso? É quando Deus ele aparece em forma física, material, e a gente vê alguns eventos desse no Antigo Testamento. Então, aqui nesse caso, Abraão recebe a visita do Senhor com 2 anjos. Eles param na tenda de Abraão, começam a conversar com eles, está tudo aqui discorrido no capítulo 18. E Abraão os recebe ali na sua tenda, prepara ali um banquete, fiquem aqui, né? E depois sim ele vai até perceber e vai descobrir que era o próprio Deus, né? O anjo do Senhor que estava ali falando com ele. Então isso é o que a gente chama de uma teofania. Sempre que você vê um texto onde era o próprio Deus aparecendo nessa forma física, visível, material, né? Dá-se esse nome. Mas aqui a gente vê também algo que é chamado de antropomorfismo, porque Deus ele é apresentado pelo escritor, e até Deus mesmo falando com o seu servo, no caso aqui Abraão, ele aparece com características humanas. Isso para que aquele que está recebendo a mensagem, aquele que está ouvindo a mensagem, ou aquele que vai ler posteriormente, ele tenha uma compreensão aproximada daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está transmitindo. Então, se coloca Deus com essas características humanas. Um exemplo muito forte é quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, né? E a gente pensa assim, peraí, Deus se arrependeu de ter criado o mundo e ter criado o homem, e mandou o dilúvio para destruir tudo, mas Deus não é perfeito, Deus não sabe, conhece todas as coisas, como Deus vai se arrepender? Então, o que é isso? Por que isso está escrito ali? É uma forma literária que o escritor encontra de tentar transmitir a ideia do que Deus estava sentindo. Ele não consegue expressar isso em palavras. Então ele encontra a palavra que mais se aproxima, como se Deus tivesse um arrependimento de ter criado. Então ele bota lá, Deus se arrependeu.
E se você não for estudar a fundo, não tiver um conhecimento amplo, né, e completo das Escrituras, você acaba dizendo, poxa, a Bíblia entra em contradição, Deus é perfeito, Deus é soberano, mas Deus se arrepende, então ele erra, né? E não é isso. Aí você tem que olhar, porque é o escritor colocando ali de uma forma que todos compreendam. Ele não consegue encontrar outra maneira. Então, às vezes, você vê Deus sendo colocado com características humanas. E aqui no texto que a gente leu, eu peço que você, por favor, volte aí nesses 2 versículos, né? O Senhor diz assim para Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Agora, olha o versículo 21. Que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. E ao passar por esse texto, na minha leitura devocional diária, eu vi isso aqui e falei, peraí, que estranho, né? Deus vai descer para ver. Deus precisava descer para ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então é nesse sentido do antropomorfismo, ou seja, mostrar de uma forma humana algo que Deus estava fazendo. Então o escritor coloca dessa forma, o próprio Deus se apresenta desta maneira para que o homem possa, ou aquele que está recebendo a mensagem, entender de uma maneira melhor. Então aqui a gente vê que Deus fala sobre as acusações que estavam chegando perante ele, contra essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Deus, como juiz, aí eu quero que você agora vá caminhando comigo nesse desenrolar desse raciocínio. Deus, como juiz, ele recebe as acusações de pecado dessas 2 cidades. Então você vê que aqui Deus está se revelando a Abraão, e a gente falou um pouquinho sobre isso de manhã, né? Abraão não tinha nada, ele não tinha nenhum texto, ele não tinha nenhuma escritura, ele não tinha uma lei, ele não tinha uma história. Ele está começando do zero, não é igual a gente que tem tudo isso, né? Escrito, registrado, explicado, estudado. Abraão, ele sai do zero. E Deus está aqui se revelando a Abraão. Quem é esse Deus? Ninguém conhece, já ouviram falar, é o Deus Criador, mas olha, isso aí, né? Será que ele existe mesmo? Porque começam a se criar deuses palpáveis, objetos, imagens, e esse Deus Criador ninguém vê, ninguém toca, ninguém sabe, e de repente esse Deus começa a falar com Abraão. Então Abraão também vê, peraí, como é que é isso? Quem é esse Deus? Então o que a gente vai vendo, e é curioso porque Moisés escreve Gênesis, né? Porque é o início de todas as coisas, e é o início também dessa revelação de Deus ao ser humano, como Deus começa a se revelar, e até por isso ele aparece nessa forma humana, nessa forma visível. Ele senta-se ali, ele come com Abraão, ele bebe ali com Abraão, eles conversam, eles estão ali nessa troca, mas nessas palavras do Senhor para Abraão, ele diz, olha, as acusações contra essa cidade chegaram até mim. E acusações são entregues a quem, irmãos? A um juiz. Então Deus está aqui mostrando a Abraão o seguinte, olha, eu sou o juiz de toda a terra. Eu sou o juiz de toda a terra. Todo e qualquer pecado, toda e qualquer acusação, seja ela qual for, vai chegar no juiz. E eu, o Senhor, sou esse juiz. Ele está se revelando. Por isso ele aparece nessa forma e usa
esse texto, justamente essa forma de falar, para mostrar: olha, eu recebi essas acusações contra essas cidades, e elas são graves. O pecado delas é grave, e por ser grave, Deus desce. Olha como é curioso, Deus precisou vir à terra para ver. Só que quando a gente entende que está havendo uma revelação gradual, o que acontece? Abraão vai entender isso muito bem, porque se um juiz recebe uma acusação, ele tem que averiguar, ele tem que ir lá confirmar os fatos, para saber se aquilo que está vindo a ele procede ou não. A pergunta é: hoje nós, tendo a Bíblia em nossas mãos e todo o conhecimento que temos, Deus precisa vir à terra para saber de alguma coisa? Porque Deus é onisciente. Hoje a gente sabe disso. Abraão sai da estaca zero, ele não sabe nada sobre esse Deus. O Senhor o tira da terra de Ur, dos caldeus, e começa a se revelar a ele. Então ele aparece e diz: olha, eu vim aqui averiguar. Então Abraão, vamos usar na linguagem de hoje, faz o link. Ele linka as duas coisas, ele liga: peraí, quem recebe acusação? Um juiz. O que o juiz faz? Ele, para julgar, ele precisa averiguar as acusações. Então esse Deus, ele é poderoso, porque ele vem à terra. E Abraão percebe que eu nunca vi um Deus, de todos os deuses que havia lá na Caldeia, eu nunca vi um Deus que viesse à terra para averiguar uma situação, para poder fazer um juízo e ser justo e imparcial. Deus está mostrando a Abraão e está mostrando às gerações futuras, a futura nação de Israel, e a nós como igreja, ele está se revelando, dizendo: eu sou esse juiz, mas eu sou o juiz que julga de forma justa e imparcial. O nosso Deus é um Deus perfeito, irmãos. E Abraão entende isso, fala: o Senhor veio ver, porque será que de repente, pode não ser o que estão falando? Então esse juiz, ele é justo. Esse juiz, ele não toma partido só porque alguém falou com ele. Porque eu já vi outros deuses que alguém fala: olha, aquele ali está fazendo alguma coisa, castiga ele, e aquele Deus castigou ele. Agora, eu estou conhecendo um Deus que não se deixa levar pelo que alguém disse. Ele vai averiguar, ele vai saber nos pormenores. Deus está mostrando a Abraão: eu sou esse Deus que te tirou lá de Ur. Eu sou o Deus que estou fazendo as promessas a você. Sou eu que julgo todas as coisas na terra. Mais do que isso, esses 2 versículos, eles nos trazem o que também é chamado de teodiceia. Pastor, quanto palavrão o senhor está falando hoje? Teofania, antropomorfismo, e tem mais uma coisa aqui, uma teodiceia. O que é isso? Uma explicação da ação divina. Como a revelação de Deus está sendo gradual, e Abraão está conhecendo a esse Deus que ninguém conhece, ele é o chamado para poder levantar uma nação, uma geração. Então Deus aparece a ele e ocorre aqui uma explicação: Abraão, senta aqui, vamos sentar aqui na tua tenda. Eu vou preparar uma refeição muito bom, vamos comer juntos.
Porque quando a gente senta à mesa, né, a gente fica à vontade para bater um papo, né? Ontem eu vim aqui pegar, eu e Cátia viemos pegar os meninos, né? E aí o pessoal saiu ali, a galera saiu da lanchonete, aí estava eu, Cátia e Daliana. Cadê a Daliana? Está lá embaixo? Está lá embaixo. Estava ali tomando um caldinho, né? Estava um tempinho gostoso, vamos tomar um caldinho aqui, né? E aí chegaram os jovens, senta aí, fizemos aquela roda, aí a gente bate papo e brinca, né? E tal, a gente fica à vontade na mesa, não é verdade? Ainda mais quando você está com amigos. Então Deus fala, vamos, Abraão, vamos sentar aqui. Isso, serve. Pode servir o alimento, vamos conversar. Vamos aqui dialogar, bater um papo. Porque eu vou explicar a você como eu ajo como Deus. Como é que Deus age? Então ele diz, olha, as acusações chegam a mim, mas eu julgo de maneira especial, justa. Deus não age como os outros deuses. Lembra daquela passagem? Por isso é importante, hoje a gente tem tudo isso. Mas lembra quando o povo de Israel está indo para Canaã e Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né? Ele fala, olha Balaão, vem aqui, eu vou te dar ouro, prata, o que você quiser, eu vou dar tudo a você, eu quero uma coisa, sobe nesse monte e amaldiçoa esse povo. Amaldiçoa esse povo, que esse povo vai matar a mim e a minha nação, ele quer tomar tudo, então joga uma maldição sobre eles, amaldiçoa eles, clama aí todos os deuses que você conhece. E Balaão era aquele cara que, o negócio é o seguinte, me pagou, eu faço o que tu quer. O que tu precisa? Preciso disso. Não, pode deixar isso aí. Sabe quem é bom? É o Deus tal. Então esse Deus tal, ele gosta disso, ele gosta daquilo, eu vou precisar disso, vou preparar. E Balaão ia lá, preparava os seus feitiços e tudo. Só que chegou naquele momento que Balaão teve que encarar o Deus daquele povo que ele estava sendo chamado para amaldiçoar. E aí Deus fala com ele, esse aí tu não amaldiçoa não. Nesse aí tu não toca. Porque esse é o meu povo escolhido. Então, Deus está se revelando aqui, mostrando, olha, os outros deuses, falsos deuses, eles são movidos a interesses vários, múltiplos. Talvez tem que pagar, tem que fazer uma oferenda, e aí ele faz o que você quer. Mas eu não sou como os outros. Primeiro porque eu sou o Deus único e verdadeiro, o Deus criador. Então, Abraão, deixa eu mostrar a você como é que eu ajo dessa maneira, com justiça, com imparcialidade. Deus se revela aqui como justo e misericordioso, porque Ele está dizendo, olha, eu vou lá ver mesmo a situação dessas cidades, porque quem sabe não seja isso. Talvez eu possa agir com justiça e misericórdia. E quando você depois pode ler em casa o restante do capítulo 18, e quem já leu ou lembra, sabe que Abraão começa a conversar com Deus, os dois anjos vão em direção às cidades, e o Senhor fica ali com Abraão. Abraão contempla de longe, e Abraão fala, Senhor, se tu encontrares lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E o que Deus diz? Sim ou não? Não. O que Deus está revelando a Abraão? Eu sou justo e misericordioso. Eu sou um Deus que exerce misericórdia, Abraão. Então, esse descer, esse vir averiguar qual é a situação, Deus está revelando, eu sou um Deus justo, de misericórdia.
Eu sou um Deus bom e amoroso, um Deus que sempre está buscando o quê? A salvação do homem. Então, Abraão, se lá tiverem esses justos, eu pouparei a cidade, porque eu não quero destruir, eu quero ver a salvação da minha criação, do homem que eu criei. Olha o versículo de número 32, ainda no capítulo 18. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: o quê? Por amor aos 10, não as destruirei. Olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus, que Abraão não conhecia. Olha como Deus está se revelando, olha como Deus está mostrando: olha, o que eu quero é a salvação. Talvez se tiverem 10 lá, de repente eu sou um Deus misericordioso, Abraão, então eu vou poupar essas cidades, que talvez através desses 10, essas cidades venham a ser salvas. Ele está mostrando que ele age desta maneira, mas os anjos continuam em frente, vão àquela cidade. Só que, irmãos, a gente sabe que eles estão indo lá só para salvar Ló, sua mulher e suas 2 filhas, porque nem 10 tinham naquela cidade. E quando aqueles anjos chegam, eles vão direto a Ló, Ló os leva para casa, e eles dizem: vocês vão sair daqui, eu vou tirar vocês daqui, porque essas cidades vão ser destruídas pelo fogo do Senhor. Ou seja, irmãos, o juízo de Deus já estava decretado. Então, essa descida de Deus, esse diálogo de Deus, não era para que Deus pudesse saber alguma coisa, que quando os anjos chegam lá, a palavra deles, eles não vão pela cidade perguntando: vamos contar aqui quantos justos tem. Eles não contam, eles já vão direto em Ló e falam: Deus vai destruir, vamos embora, pega tudo e vamos sair fora daqui. O juízo já está decretado. Deus, ele é onisciente, amém? Ele conhece todas as coisas, mas ele está mostrando: eu também sou amoroso. Eu quero ver a salvação do homem. Eu conheço, eu sei tudo, mas eu quero também ver o arrependimento do homem, do ser humano, da humanidade. A sua revelação gradual ao homem nos mostra um tipo de salvação da igreja. Lembra que sempre o Antigo Testamento ele está apontando para a nova aliança, irmãos. Então, o que Deus está fazendo aqui? Esses 2 anjos vão a Sodoma e Gomorra, eles tiram Ló e sua família de lá, eles salvam Ló e sua família da destruição, do juízo. O que está apontando? Cristo veio, deu a sua vida, morreu numa cruz. Para quê? Para nos tirar dessa Sodoma e Gomorra que é o mundo, para nos livrar da destruição eterna, da morte eterna, para mostrar em Cristo a salvação. Assim como eu salvei Ló e sua família daquele juízo, eu salvarei a minha igreja do juízo eterno. Hoje a gente tem essa revelação. Hoje a gente tem isso completo. E aí, eu quero que você vá comigo ao livro de Hebreus. Tendo essa visão, vendo o que Abraão recebeu, vamos a Hebreus capítulo 1. E eu quero que você veja junto comigo como a palavra de Deus é maravilhosa. É maravilhosa, amém? Amém. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra do Senhor? Amém.
é maravilhosa, irmãos. Chegou lá em Hebreus, finalzinho da sua Bíblia, né? Versos 1 a 4, capítulo 1. Olha o que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor dessa carta, né? A gente tem, eu sou da linha, né, pessoal, de que eu acredito que tenha sido Apolo, o escritor, mas nós não temos a confirmação, ninguém sabe quem escreveu. Mas seja quem for, foi inspirado por Deus. Olha o que ele diz nos versículos 1 a 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias o quê? Maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas aí ele agora dá a invertida. Olha, lá no passado Deus falou com os antepassados, com várias maneiras, de várias formas. Mas agora, nesses últimos dias, naquele tempo que ele está descrevendo, Deus nos falou por meio do Filho. E Filho está com letra maiúscula. Por quê? Quem é esse Filho? Jesus Cristo, a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o Filho, mais uma vez, com F maiúsculo, mostrando que é Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Grife isso, sublinhe, marque isso na sua Bíblia. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Somente até aqui. Amados, Jesus é a plena e exata expressão de Deus. Abraão estava tendo pequenos flashes, pequenas pistas de quem era Deus. Os profetas, o povo de Israel, ao longo dos séculos foi recebendo pequenos flashes. O templo, o tabernáculo, eram pequenos flashes. O sacrifício naquele altar era apenas um flash. Aquele candelabro era apenas um flash. Por isso que não é correto, e a gente vê hoje uma judaização dentro da igreja, né? As igrejas hoje estão voltando, vamos botar aqui a Arca da Aliança, tão bonito a Arca da Aliança, vamos botar aqui um candelabro e tal. Não entendem nada de Bíblia. Não entendem nada de teologia, porque aquilo são símbolos que apontavam para quem? Jesus. Eu não preciso de um candelabro aqui, porque Jesus, a luz do mundo, está aqui. Eu não preciso de uma arca da aliança aqui, porque o Espírito Santo, a sua presença, está aqui nesse lugar. Símbolos, flashes, apenas pinceladas de quem era Deus. Mas agora o autor aos Hebreus fala: para, lembra de tudo lá atrás, lembra de todas as escrituras, de tudo que Deus fez, falou, de muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos profetas, nossos antepassados. Lembra?
Agora, olha para Cristo, porque nele aquilo tudo vai se juntar e vai formar o quebra-cabeça perfeito, completo, porque Cristo é a exata expressão de quem é Deus. Aquela revelação de Deus a Abraão, eu vejo em Cristo. Ele é um juiz, ele é reto, ele é justo, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele veio para nos salvar, ele deu a sua vida na cruz, porque ele quer ver a salvação da nossa alma. Como aqueles 2 anjos foram lá tirar Ló, ele foi lá naquela cruz derramar o seu sangue para salvar a minha alma, salvar a tua alma da destruição do inferno. Ele é a revelação de Deus. Eu agora sei quem é Deus. Eu olho para Cristo. Abraão, ele está saindo de uma cultura idólatra, mas Deus está chamando Abraão para ser esse porta-voz, vamos dizer assim, de Deus, dizendo: Abraão, eu estou me revelando a você, porque é você que vai começar a anunciar quem eu sou. O mundo precisa saber quem eu sou, e eu estou me revelando a você para você transmitir isso aos teus filhos, aos que estão contigo, às tuas gerações futuras, porque eles precisam me conhecer. Então eu chamei você, eu escolhi você, para me revelar a você qual o propósito: a salvação da humanidade pecadora. Deus estava lá aparecendo para Abraão, não só para destruir Sodoma e Gomorra, não só para salvar Ló, mas para dizer: Abraão, há uma esperança. Se esse povo, se a humanidade se voltar para mim, eles serão salvos. Quando aquele diálogo que ele vai travando com Abraão: Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, ele está falando: Abraão, o meu amor é tão grande que eu sou capaz de poupar uma cidade pecadora por causa desses 10 justos. E, amados irmãos, a justiça, a ira de Deus ainda não destruiu essa terra, porque, irmãos, o nível de pecado e de impiedade que nós estamos vendo nos nossos dias, eu acho que está sendo quase... O que se comenta é que nunca vimos na história tantas atrocidades como nós estamos vendo hoje. Como o ser humano está se afundando na lama do pecado. Como o homem está se entregando a todo e qualquer tipo de pecado, blasfemando contra Deus. E você acha que Deus não está irado? Você acha que essas acusações não estão chegando ao céu? Você acha que Deus não está vendo tanta pedofilia, tantas crianças sendo estupradas e mortas, crianças, bebês sendo sacrificados a Satanás? Um aborto é um sacrifício maligno. Sabe quem disse isso? Não sou eu, não. Os satanistas. Calma, não deixa que fica nervoso, não. O grupo satanista nos Estados Unidos disse: o aborto não pode parar, e eles querem a legalização. E está a maior briga lá, porque a Suprema Corte, né, correlacionado aqui ao nosso STF, está derrubando a lei que permitia o aborto nos Estados Unidos. E está uma briga lá. E eles se levantaram para dizer: não, a gente quer, porque o aborto é um ritual a Satanás, a quem nós adoramos. Por que nós somos contra o aborto?
Porque isso é maligno, isso é satânico, porque é um pecado em cima de outro pecado. Porque quando eu falo que crente não pode, pastor, isso aí não se mete em política. Mete sim. Crente não pode votar em quem defende aborto. É impossível quem conhece a palavra de Deus falar: eu vou votar nesse cara aqui, mas ele defende o aborto, mas eu gosto dele. Impossível. Você vai falar: não, sai fora, esse cara é um satânico, ele está defendendo algo que é contra Deus. Você acha que Deus não está recebendo essas acusações nos céus? Como de manhã a gente no curso estava falando, né, que a gente até brincou, que a gente até se perde, né? O diácono foi tentar me ajudar, coitado, a emenda seu pior que o soneto, né? Eu fui tentar explicar o que era homem trans, mulher trans. Não, pastor, peraí, o senhor confundiu tudo. Aí ele fez pior ainda, né? Porque é uma confusão, homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, não sei o que. Irmão, a confusão, que ninguém entende nada, a gente se perde, fala: meu Deus, que confusão, a gente não consegue. Essas acusações não estão chegando a Deus. Você acha que Deus não está vendo isso? Toda maldade sobre a terra, toda injustiça sobre a terra. E aí vem a pergunta: por que Deus não destrói essa terra? Por que Deus não manda logo um fogo do céu igual Sodoma e Gomorra e destrói tudo? Por que, irmãos? Porque da mesma forma que ele falou para Abraão: Abraão, se tiverem 10 lá, eu não destruo as cidades. E agora em Cristo ele diz: enquanto a minha igreja estiver na terra, eu não destruo a terra, porque a minha igreja está lá. Agora, quando Deus levar a sua igreja, irmãos, aí o juízo virá. Aí o juízo virá. Hebreus 2, versos 1 a 3. Olha o que o autor continua falando: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Você tem prestado mais atenção ao que você tem ouvido nos dias de hoje? Preste mais atenção, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, não era isso que estava acontecendo lá com Abraão? O anjo do Senhor com 2 anjos chegaram para destruir e punir o quê? Sodoma e Gomorra. Ele está falando: olha, lá Deus enviou anjos para anunciar isso, e realmente se cumpriu. Contra toda transgressão e desobediência, receber a devida punição. Versículo 3: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Irmãos amados, que salvação é essa? Cristo Jesus deu a sua vida em nosso lugar, derramou o seu sangue em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados para nos salvar dessa Sodoma e Gomorra desse mundo, para nos livrar do inferno e da destruição, para nos dar a vida eterna com Ele. Anjos anunciaram lá atrás a Abraão, agora ele está falando, agora o Filho de Deus anuncia a salvação. Não precisou mais Deus enviar de uma forma humana, ouvir anjos, ele desceu em carne. João vai dizer o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou, na verdade, é a palavra correta que João usa. O tabernáculo de Deus entre os homens, que ficava no centro do povo de Israel. Diz agora, Deus se torna carne e tabernacula. Estou aqui, a gente está inventando uma frase que não existe no português, uma palavra que não existe, mas lá no original ela existe.
Ele vem tabernacular, ele vem habitar, ele vem estar junto conosco. E João vai dizer que nós vimos a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai, e é nele que nós temos a redenção da nossa alma. Que maravilha, que revelação que Deus vai fazendo de si próprio, mostrando, olha, essa salvação foi confirmada, diz aqui o autor aos Hebreus, pelos que a ouviram. Os apóstolos receberam isso, transmitiram à igreja, e hoje nós recebemos isso também. O evangelho, irmãos, ele é superior ao anúncio de anjos no Antigo Testamento. Então aquilo que Abraão recebeu é muito inferior, era apenas um pouquinho. Cristo é tudo em nós, ele é tudo, ele é a salvação completa. Ele não é a salvação só de uma família, ele é a salvação de um povo, de uma igreja que adora a Cristo Jesus, adora ao Pai em espírito e em verdade. Esse evangelho, esse anúncio é muito superior àquilo do passado, mostrando que olha lá, o Antigo Testamento é uma sombra, um tipo, tudo está apontando para Jesus, tudo está apontando para a nova aliança. Versos 16 a 18, capítulo 2 ainda de Hebreus, ele vai prosseguir. Com licença, irmãos. Versos 16 a 18. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de quem? Olha quem ele vai mencionar. Não é a anjos, aos descendentes de Abraão. E lembra que Paulo fala que nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele é o pai da fé, porque ele foi o primeiro. Não tinha ninguém antes dele, ele foi o primeiro. Todos que vêm depois, vêm pela fé que Abraão teve. Ele foi o primeiro exemplo de fé registrado. Ele deixa ali a sua fé, mostrando, olha, eu confio nesse Deus. Vamos prosseguir, 16, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Está falando de quem? De Jesus. Para se tornar o quê? Sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno. Quem era o sumo sacerdote? Aquele que se colocava entre Deus e o povo. O povo chegava à porta do tabernáculo com seu sacrifício. Ali os levitas, os sacerdotes sacrificavam aquilo no altar do holocausto. E depois, o sumo sacerdote, vamos aqui imaginar que isso aqui era o tabernáculo. Nós íamos estar lá de fora do portão. Chegar ali perto do portão, eu trouxe aqui meu sacrifício. Tá bom, espera aí. O sumo sacerdote viria aqui. Aqui haveria um véu. E ele vinha aqui dentro e jogava o sangue sobre a arca. Senhor, perdoa o teu povo. Ele era o intermediário. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Mas a Bíblia mostra agora, a gente não precisa mais de um sumo sacerdote terreno,
porque Cristo é sumo sacerdote para sempre, perfeito e eterno. E depois aqui ele vai discorrer sobre isso, você pode depois ler com calma, ele vai falar da ordem de Melquisedeque, vai mostrar que Jesus ele tem o direito de ser o sumo sacerdote, ele vai trabalhar essa ideia, dialogando e descrevendo e mostrando que Deus o tornou o sumo sacerdote, que se coloca entre Deus e o povo para agir, como ele disse aqui, com misericórdia, para salvar o que Cristo fez por nós, irmãos. Ele se colocou lá para dizer: Pai, o pecado do povo está aqui, o povo pecador está aqui, eu estou pregado no madeiro, dando a minha vida por eles, agora eles podem ser salvos através de mim. Cristo é o nosso mediador até Deus. Ele é a ponte, Ele nos justifica, Ele permite o acesso para a salvação da nossa alma. Ló precisou de 2 anjos. O povo de Israel precisava do sumo sacerdote, mas isso eram só sombras, tipos. Hoje, de quem na verdade nós precisamos ter na revelação inteira de Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. Só Ele pode salvar a nossa alma. Só Ele pode nos salvar. Não há outro. Não há outro. Não há outro caminho. A gente não tem que esperar anjos, não. Não há anjo que vá superar o que Cristo já fez. Por isso, nós vemos algumas igrejas, né, se denominam igrejas, e que se baseiam em revelações de anjos, como mormons, adventistas, que dizem que esse fulano recebeu uma revelação de um anjo e tal. A Bíblia diz: não há revelação maior do que Jesus. Tudo que os anjos fizeram lá no passado, lá no Antigo Testamento, foi só para mostrar que um dia Cristo viria em carne, a revelação perfeita. Eu não preciso de uma nova revelação, eu já tenho o Evangelho de Cristo Jesus nas minhas mãos, para a salvação da minha alma, para a salvação eterna da minha vida. Hebreus capítulo 4, peço que você dê um pulinho, já estamos terminando, mais uma hora e meia a gente termina. Poucos améns. Vai ter cantina. Já deu uma crescida nos améns aí. Estou brincando, gente, estamos finalizando. Hebreus 4, 1-3. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira. Era o que Deus estava fazendo lá atrás com Sodoma e Gomorra. A ira dele: jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Irmãos, a ira de Deus virá, mas o nosso escape, nosso único escape da ira de Deus é Jesus Cristo. Não tem outro jeito. A gente tem que todo dia se arrepender, se converter e reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que só estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus.
Porque Deus enviou Cristo Jesus. Porque o Evangelho chegou até nós. Somente por isso. Por mais nada. E a única forma de eu escapar dessa ira é Cristo. Assim como Deus estava falando lá com Abraão. Senhor, dá para escapar dessa ira sobre a cidade? O Senhor pode poupá-los? Deus poderia. E agora o autor aos Hebreus vai dizer o quê? A ira final chegará. E o único modo de ser poupado é crer no Evangelho pela fé. Como Abraão creu em Deus pela fé. Não foi por obras, foi pela fé. Por isso Paulo vai dizer que a salvação é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ah, pastor, sabe, eu cheguei na igreja, eu comecei a ler, comecei a ouvir, sabe, e eu fui me convencendo e fui entendendo. Você não se converteu, você não sabe o que é conversão. Conversão é eu dizer assim: eu sou miserável, sou um pecador, eu não presto. E Jesus mostrou isso na minha vida, e continua mostrando todo dia, e eu me rendi a esse amor. E sabe por que eu fiz isso? Porque Ele veio me salvar. Não fui eu que fui até. Ló saiu de Sodoma e Gomorra para ser salvo, ou os anjos foram lá pegá-los? Os anjos foram lá pegá-los. Não sou eu que saio de Sodoma e Gomorra e falo: opa, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente, escapei da ira. Não. Jesus vai lá, na nossa vida que está naquela bagunça, está no meio desse mundo, e fala: vou te salvar. Vem cá que eu vou te salvar. Eu vou te salvar, pela minha graça, pela minha misericórdia, Ele é a nossa salvação. Para finalizar, versos 12 e 13 no capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, prestou atenção nessa palavra? Nada em toda a criação, e quando está falando a criação, você pensa no universo vasto, infinito, que a gente nem conhece. Nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Lembra quando eu falei lá no início com Abraão? Para que Deus desceu? Deus precisava descer? Não. Deus sabia do pecado de Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Sim. O juízo de Deus sobre essa cidade já estava determinado? Sim. Deus já sabia que ia derramar a ira dele sobre essas cidades? Sim. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe e conhece todas as coisas. Mas lá Ele estava começando a se revelar a Abraão. Agora eu conheço Cristo, e eu sei que esse Deus conhece todas as coisas. Não há nada oculto. Nossos pensamentos mais secretos, Ele os conhece. Nossos desejos mais íntimos, Ele conhece.
tudo em nós. Antes de nós nascermos, Ele já conhecia. Ele já sabia o nosso nome, quem seriam nossos pais, quem seriam nossos filhos. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia que no dia 15 de maio de 2022, às 19h40, nós estaríamos aqui nessa igreja ouvindo a palavra de Deus. Agora eu sei disso. Agora eu conheço essa plena revelação. Ele é onisciente, mas Ele é justo também. Ele é amoroso e sempre, até Cristo voltar, haverá oportunidade para a gente entrar nesse descanso de Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados, abandonar essa vida desse mundo, dizer: não, eu não quero a vida como o mundo me oferece, eu não quero andar como o mundo ensina, eu quero viver a vida de Deus em mim, e eu posso em Cristo Jesus, o meu sumo sacerdote. A salvação está aberta. Entregue tua vida a Jesus todo dia, toda hora, porque Ele é a única esperança nessa terra. Que a igreja do Senhor diga: amém. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aprendermos, Senhor, que a cada dia Tu te revelas. E nós temos hoje o privilégio de Te conhecer muito mais profundamente do que Abraão. Abraão teve pequenos flashes, pequenas cenas, trechos de uma história. Hoje nós temos a história completa em nossas mãos. Tu és o Senhor, Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, e não há nenhum outro nome, nem nos céus, nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só através do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ao mesmo tempo, a cada dia, nós nos lembremos de que o Senhor age com ira e julga o pecado, mas ao mesmo tempo sabemos que a Tua graça é superabundante, o Teu amor é imenso, incalculável, Tua misericórdia se renova todo dia. Em Ti nós temos a esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o que o Senhor começou com aquele homem há milênios atrás, um homem, uma voz, uma aparição, uma aliança. Hoje nós sabemos que o Senhor estava construindo o caminho para Cristo, nosso Salvador. E assim como Abraão creu, nós também, Senhor, nessa noite dizemos: eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio em Cristo Jesus como sumo sacerdote eterno, perfeito. Eu creio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu agir, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém a esse Deus maravilhoso. Vamos